Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Começando mais uma live. Pedir desculpa a vocês aí. Hoje nós tivemos uma intercorrência aqui, um problema técnico, mas que já resolveu e já estamos retornando aqui. Hoje nós temos um convidado especial. Eu não conhecia pessoalmente, mas eu admiro a luta que ele vem trilhando aí para conseguir entrar na política. Porque a política, as pessoas podem gostar ou não gostar, mas a política interfere diretamente na sua vida. Então, aquelas pessoas que escolhem deixar outro entrar para a política e não querem entrar, essa pessoa pode fazer um bom governo, pode fazer um mau governo, e essa decisão vai impactar diretamente na sua vida. Então, esse ano é ano de eleição. Esse ano é um ano de aprendizado pra gente aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no nosso estado, esse limbo jurídico, essa insegurança jurídica da gente não saber hoje de fato quem é o governador. Quem está sentado na cadeira lá é o presidente do TJ, que é o Ricardo Couto, nada de Eduardo, Ricardo Couto. Só que o Ricardo Couto, ele não foi preparado, não foi eleito para ser governador. Ele foi preparado para ser juiz, para ser desembargador, para ser presidente do Tribunal de Justiça. Então, ele tá limpando, tá cortando, mas na hora que ele precisar mandar alguma coisa para a Alerj, ele não vai conseguir avançar. Ele não vai conseguir decolar. Ele não tem o carimbo político. Ai, Dilma, mas isso é bom. Não. Tudo tem que ter um convívio. Não se prostituir, como havia o governo do estado se prostituía com a Alerj. O governador, que era o Cláudio Castro, governava junto com Rodrigo Bacelar, até ambos serem aí condenados, inelegíveis, e o Cláudio Castro conseguiu se safar de ser cassado por um dia, renunciou um dia antes do julgamento. E quando a gente vinha falando, Rodrigo vai ser preso, vai ser caçado, você perde, aí todo mundo fala de mas você é doido, você tá uma voz solitária no deserto. Só quem fala isso é você e Garotinho. Inclusive me ligaram a Garotinho, gosto de Garotinho, admiro Garotinho, tenho uma amizade não muito grande com Garotinho. Eu fui conhecer Garotinho quando o Garotinho não tinha mandato. Eu não fui procurei conhecer Garotinho quando o Garotinho era governador, quando o Garotinho era prefeito, quando o Garotinho foi deputado federal, não. Eu, quando conheci Garotinho não tinha mandato. Aí que eu comecei a me aproximar de Garotinho, e eu admiro o Garotinho pela coragem. Porque não é qualquer um que tem coragem de expor as mazelas que está acontecendo no nosso estado. Garotinho derrubou. Ele caiu? Garotinho conseguiu derrubar o governo de Cabral com aquela enigmática foto da farra dos guardanapos no Principado de Mônaco. E ninguém acreditava, o que falasse de Sérgio Cabral não colava. Sérgio Cabral era visto como um grande administrador, como uma pessoa que não colava nada nele. E ele mandou todas as provas, mandou pro Procurador-Geral da República, e aí começaram a investigar e viram que tudo que Garotinho falava era fato. E
ele começou a ser perseguido. Então é isso, as pessoas têm medo de ser perseguido. Assim como o garotinho foi perseguido, eu também fui perseguido por Rodrigo. Eu tive busca e apreensão na minha casa. Olha bem, eu denunciava Rodrigo, fui no condomínio onde o Rodrigo tinha uma casa. Eu fui lá para conhecer o condomínio e falei, vou lá ver onde é a casa de Rodrigo. A casa fechada, móveis embalados na varanda, e eu filmei. E entraram com um inquérito, abriram um inquérito de invasão de domicílio. Abriu inquérito que virou processo, calúnia, injúria e difamação. Tudo que eu falei, à época eu já tinha prova e agora está comprovado. Então, eleitor, eu dei essa volta primeiro para as pessoas entrarem na live e outra para vocês pensarem. É esse estado do Rio que a gente quer para nós e para nossa geração? Os filhos, netos, sobrinhos. É isso que a gente quer? Porque agora vai aparecer uma porção de proposta para você. Uma porção de candidatos a deputados estaduais e federais que vocês nunca ouviram falar na vida. E vai te oferecer alguma coisa. Vai te comprar com alguma coisa. Será que essa alguma coisa vai valer a pena? Então, chegou a hora. Se você quer mudar, você tem que fazer algo diferente. Você não vai conseguir chegar a uma administração melhor fazendo aquela mesma coisa que agora já está aí os grupinhos se reunindo, já colocando gente na prefeitura, já colocando gente no estado também. Porque saíram um grupo, mas está entrando outro grupo. E Ricardo Couto não tem essa moral que ele destila, não. Ricardo Couto no Tribunal de Justiça, ele foi perdulário. Ele gastou muito. Eu vi uma matéria que nunca se gastou tanto no Tribunal de Justiça como agora, na época em que o presidente do Tribunal de Justiça era Ricardo Couto. Então, na casa dele, pode se gastar à vontade. No estado ele tá tesourando. Eu não sou contra os cortes, não. Eu sou a favor. Só tô dizendo que ele não é isso que ele tá vendendo. Que se for investigar quem é seu Ricardo Couto não é exemplo de nada. E até porque ele tá sentado na cadeira que não é dele. Ele tá sentado ali com uma liminar do Zanin e tá lá para voltar o processo, porque na linha sucessória, quer queira, quer não, eu não tenho afinidade nenhuma com Douglas Ruas. Zero. Mas na linha sucessória, quem elegeu Douglas Ruas foi a população do Rio. Quem elegeu os deputados foi a população do estado do Rio de Janeiro. E quem elegeu Douglas Ruas deputado, presidente da LERJ, foi esse conjunto de deputados. Tá corrompido. Você, eleitor, não vote mais nesses corruptos que estão lá. Estão se falando aí em operação que vai acontecer. Eu não acredito mais que vai acontecer nenhuma operação contra a LERJ, não, porque já se passou muito tempo. Já era para ter acontecido. Se tivesse realmente provas ali nos celulares apreendidos de Rodrigo, essa operação já tinha que ter acontecido. Já tinha que ter acontecido. Fala-se aí que vai prender um deputado, vai prender outro deputado, vai afastar não sei quantos deputados. Isso pra mim, eu não vejo nada concreto quanto a isso. Mas vamos aqui, abre aqui, Billy, para saudar meu convidado. E estamos com mesmo voltando aqui, a gente tá com um probleminha no Face e no YouTube. Tá travando lá. Mas depois vai ficar salvo lá o vídeo e vocês vão poder, quem quiser acompanhar, sobe lá pra gente começar a ler os comentários ali no Instagram. Vamos ver, só vou ler quem colocou comentário. Vai subindo aí, sobe. Maria Adriana, o volume tá baixo. Deixa eu aproximar o microfone aqui.
Pode aumentar um pouquinho aqui, que o pessoal tá dizendo aqui que o volume tá bom, Maria Adriana. Maria Adriana é lá de São João da Barra, então entrou aí para prestigiar o nosso convidado. Eu vou conversar logo, vou saudar antes de ler os comentários. Me desculpa. Danilo Barreto, boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pré-candidato a deputado federal pelo partido DC, Democracia Cristã, né? Exato. Boa noite. Boa noite também pro meu colega de bancada aqui hoje, o profissional, que o nosso operador é apaixonado, o operador Billy. Faz juras de amor, diz que você, Saulo, é o melhor dos melhores. The best, the best. Não. Então, eu tenho orgulho de estar aqui. E assino embaixo. Você realmente é profissional e você sabe fazer a coisa. Jamais eu emprestaria meu nome para um apresentador fazer uma live que eu não tivesse confiança. Em você eu confio. Você sabe fazer o trabalho. Obrigado, boa noite. Edmar. Boa noite a você, boa noite, Danilo, boa noite a todos de casa. É um prazer estar dividindo essa bancada novamente com você, Edmar. E dessa vez para falar desse tema que a gente tanto gosta, né? Ano eleitoral é um ano agitado, mas é um ano que o eleitor tem a oportunidade de conhecer bons quadros. Tem muita coisa, né? Tem Copa verdade. do Mundo, sim, que vai tirar um pouco do brilho do foco, tem o povo gosta de circo, né? Sim. Tem a Copa do Carnaval, Mundo, Copa do Mundo e eleição. Eu torço que o Brasil perca na primeira. Se o Brasil jogar contra qualquer time, eu torço contra o Brasil. Eu não é contra o Brasil. Torço contra a seleção, é diferente. De futebol tem que do saber Brasil. pontuar, porque muita gente confunde, não é? Tem que ser patriota. Não tem nada a ver. Seleção é uma coisa, eu não aceito esse rótulo de que eu tenho que torcer pela seleção do Brasil. Você não é brasileiro, eu não sou brasileiro, mas eu não sou torcedor de seleção brasileira. Só ganhando milhões e milhões, eu acho que eles ali não têm, assim, não dão conteúdo para receber o que eles recebem. Então, eu vejo ali uma coisa que eu não me agrada. Sim, entendi. Vamos continuar lendo ali, meu amigo Ricardo Augusto, lá de São João da Barra. Ele tinha falado comigo que não ia poder acompanhar aqui, que ele ia para África. Olha. O homem é viajado, rapaz. O homem conhece todos os continentes. E beleza. Dizem que cada cidade ele tem uma namorada. Que isso, não faça isso. Dizem que em cada cidade Ricardo tem uma namorada. A esposa dele tá assistindo ele, mano. É o que corre. Agora, se é verdade, eu não sei. Cada porto que Ricardo aporta é um romance que surge. Eita, nós. É brincadeira. Ricardo vive, é um homem de família. É brincadeira. Boa noite, Edmar. Meu nome não tem aí, não, Ricardo. Estamos juntos, nosso futuro deputado Danilo Barreto. Tá profetizado. Sabrina Haddad também dando boa noite. Rodolfo Coelho lá. Rodolfo Coelho, comenta alguma coisa, Rodolfo. Fala alguma coisa, Rodolfo. Não fica aí amuado, não. Sai da toca, Coelho. Edmar, você vai ajudar o Luciano Freitas? Ajudar como? Como que eu poderia ajudar o Luciano? O Luciano também é pré-candidato a deputado federal. Eu posso convidar o Luciano para fazer uma live aqui comigo. É a ajuda que eu posso dar. Sabrina Haddad. Tá. Vamos lá, sobe. Sobe pra ver se tem mais algum comentário. Sobe. Boa noite ali. A Késia Gomes dando boa noite. Boa noite, Késia. Eu já li esse comentário, ele repetiu. Juliana Fagundes. Concorda, Edmar? Vamos ajudar quem merece. Cadê? Que saiu ali. Vamos ajudar quem merece. Vem com o Luciano Freitas. Sobe. Luciano Freitas é que apresenta uma live aqui. Sim. É a Voz de Campos que ele apresenta? A Voz de Campos. Qual é o horário que ele apresenta? Quarta-feira de 17h30 às 18h30 aqui na Aurora, na grade da Aurora. Andinho Bravo, meu amigo, que de bravo não tem nada, é uma moça. Um abraço pro amigo Edmar Pitac, um homem bomba de Campos e região. Segue firme trazendo as informações que o povo quer saber. Aqui a audiência tá garantida. Andinho é um amigo, eu posso brincar com ele. E Andinho tem um grupo lá, Politicando com Andinho. E Andinho, eu me aproximei de Andinho para defender ele de uma pessoa que entrou com processo contra ele porque ele tava falando. E acabou que eu virei amigo
da pessoa que estava entrando contra ele e até ganhei um título de cidadão são-joanense das mãos desse vereador, que hoje é meu amigo Alain de Gruçaí. Então acabou a divergência de Andinho com Alain e ficamos amigos ali. Quase que eu saí preso da audiência, né, Andinho? O juiz chamou a polícia. Meu Deus. Chamou a polícia. E eu não tava vendo, porque eu estava descosta. Aham. Aí entrou 2 policial. E eu, querendo caçar minha palavra, eu não admito. Nossa. E eu falei, quero falar. Inclusive o advogado do... Eu fiquei bem com o vereador e não fiquei bem com o advogado do vereador, que me processou na OAB. Falou que eu feri o código de ética da OAB. Então, vamos ver. Você vai provar aí que eu feri o código de ética da OAB. Sobe lá, Michael Melody. Vamos fazer pergunta para convidado. Sim, quando a gente começar com o convidado vai falar. Eu estou fazendo esse preâmbulo para vocês entrarem aí, para quando o pré-candidato falar, vocês vão... Tá todo mundo aí na live já. Esse merece pelo seu caráter. Boa noite, Danilo. É o meu candidato, Sérgio Sena, professor Sérgio Sena. Autoescola JR Pro. Boa noite, amigo. JR Pro aí é uma autoescola, vocês procurar lá, falar que tá vendo os bastidores da polícia, que vocês ganham 10%. Leandro Nogueira, boa noite, vamos pra cima. A Natalil, boa noite, meu amigo Danilo e os demais apresentadores. Que seja uma live produtiva e cheia de ideias sobre políticas públicas de nossa região. Cardoso Roselane Gonçalves, boa noite. Suane Sena, com Danilo é um jovem promissor que merece a oportunidade de fazer políticas públicas com responsabilidade. José Antônio Alvarenga, boa noite, meus amigos. Danilo, demais apresentador. Sobe, Maico, também já li. Sobe, tá repetindo, as pessoas vão colocando pra gente. Rodrigo, aproveita agora, que depois a gente não vai ler mais. Rodrigo Guedes, nosso candidato a deputado federal. Vambora, isso aí. Vitor Cremonese, lá de São Fidélis. Isso eu falei sem ele escrever, porque acompanha a gente aqui direto. Juan Alves, boa noite, acabou? Andinho tá lá, Andinho tá lembrando da confusão lá. E tá dando ali o testemunho, que é verdade. Tá certo. Danilo, eu falei aqui antes de começar e vou repetir para você iniciar, porque o pessoal quer ouvir você, porque eu já falo aqui, falo demais. Eu já aprendi que quando tem convidado, tem que deixar o convidado falar. Com muito custo, a duras penas, eu aprendi isso. Então, Danilo, vamos falar aqui para quem tá nos assistindo e depois vamos fazer recortes, vamos jogar nas redes sociais. E quem faz o recorte aqui, Saulo às vezes me ajuda a fazer os recortes. Então, Danilo, preste atenção. Quem está fora da política tem uma grande dificuldade de conseguir partido, de conseguir chegar ao seu primeiro mandato, principalmente se não tiver money, se não tiver grana. Para entrar na política, você tem que gastar. Muitas vezes você tem que gastar o que você vai ganhar como deputado federal, que é o caso do amigo aqui. Durante 4 anos, você tem que gastar mais. Então, o cara já entra para roubar. É um círculo vicioso. Então, Danilo, eu tô vendo que você está fazendo uma campanha pé no chão, uma campanha com vários amigos já, que vão interagir, que vão divulgar. Você já veio candidato a vereador em 2020, veio candidato a prefeito em São João da Barra em 2024. Teve uma votação para sua campanha, como eu falei, sem grana. Você teve 7 mil e poucos votos, né? 24% dos votos? 22% dos votos. Isso para São João da Barra é muita coisa. E ainda mais uma cidade que que vem já enraizado, né? Então, Danilo, o que te levou? Primeiro, Danilo se formou, você se especializou. Você é formado em administração pública e está fazendo... Agora eu tô no doutorado em políticas sociais. Políticas sociais. Você tem também faculdade de políticas sociais. Mestrado também. Mestrado e está fazendo doutorado. Exato. Então, presta atenção. Primeiro, Danilo se capacitou. E agora ele quer dividir com a população o que ele aprendeu. Ele quer colocar em prática. Então, fala pra gente, Danilo. Essa vontade de entrar pra política é pra você se enriquecer? É pra você fazer um bom governo? Fala pra gente. Primeiramente, boa noite, Edmar. Boa noite, Saulo. Prazer estar aqui com vocês. Estou sempre acompanhando o programa de vocês, aqui lá de São João da Barra, né, que às vezes daqui de Campos. É um prazer muito grande estar aqui, né, receber esse convite para falar um pouquinho, não só da minha trajetória, mas também do que a gente pensa para o governo do estado, para a região norte fluminense. E a sua pergunta é muito interessante, Edmar, porque alguns entram na política para enriquecer. Isso é algo muito comum. E é fácil de você identificar quem são esses candidatos, né? E
a minha entrada na política se deu quando o principal braço da Foz do Rio Paraíba se fechou em São João da Barra. E quando aquilo aconteceu, por eu ter muita ligação com a Tafona, eu comecei a me perguntar, cadê os nossos representantes? Por que ninguém tá falando disso? Por que ninguém tá indo lá no Rio brigar, indo a São Paulo, a Minas? Porque se é um rio que passa 3 estados, a gente precisa de um prefeito firme, de vereadores dando atenção devida pro problema, que não é pequeno. E aquele momento me mexeu muito comigo. Eu chamei 2 amigos que são grandes apoiadores, que é o Miller e o Rodrigo, que inclusive comentou ali, tá aqui com a gente também aqui nos bastidores. E eu falei assim, cara, vamos fazer uma mobilização, vamos tentar fazer alguma coisa por Atafona. E a gente pegou, naquela época o drone tava começando, né? E era muito caro, a gente não tinha dinheiro pra pagar um rapaz pra ir lá filmar com o drone. E aí eu liguei pra um amigo aqui de Campos, que hoje ele tá famoso, é o Gedrone. É o Guilherme. Guilherme que faz os vídeos. Medroso! Se eu não me engano, eu vi. Nós fomos em cima, eu e o William lá em cima da ponte, na época a ponte não tava pronta. Em 2022. Guilherme é muito medroso. Eu falo, Guilherme, vai fazer aquilo ali pra mim. Ele passa 200 km do lugar. Depois o Guilherme vai confirmar, mas eu tenho quase certeza que eu fui a primeira pessoa a tratar Guilherme. Quando ele tá começando. Guilherme, você pode fazer um preço legal pra ir lá pra gente fazer uma mobilização por Atafona, e a gente foi. E ele aceitou, a gente foi bem na região onde o braço da Foz se fechou, e cada um pegou um pedaço de madeira e a gente escreveu um SOS gigante no chão. E ele filmou, e esse vídeo na época explodiu na rede social. A gente tinha um projeto que a gente dava palestra para os alunos, né, falando sobre Constituição, sobre direito, sobre política, assuntos que não estão na grade curricular, né, do ensino médio, e a gente fazia esse trabalho lá. E esse vídeo marcou minha entrada, porque eu falei assim... Foi em que ano? 2019. 2019. Veja bem, esse problema que vem acontecendo em Atafona já vem há décadas. Sim. E ninguém tomou providência. Agora que fizeram um movimento... Ano de eleição, eu acho que isso é política eleitoreira. Sim. Isso não é política para resolver. Porque se fosse política para resolver, o que eu sempre ouvi falar é que não tem jeito. Sim. Mas primeiro tem que tentar. Sim. E ali nunca foi tentado nada. Depois a gente vai voltar nesse assunto de Atafona, porque tá em alta também, porque ontem a prefeita divulgou que o estudo vai começar, né? Mas só para finalizar a história, e aí naquele primeiro momento a gente falou, não, a gente não pode ficar só no vídeo, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos levar um documento na LERJ, vamos levar um documento na LESP. Eu conversei com um deputado estadual que era da região onde nasce o Rio Paraíba. Levamos um documento porque naquele ano o principal braço da Foz se fechou por conta das transposições que aconteceram em São Paulo para abastecer a capital. Ele não tinha força. Exato. É isso aí. E aí a gente começou a entender que é um problema muito maior do que a gente imaginava. Para quem tá ali em São João da Barra, acho que é só um avanço do mar simples, mas não é. Mas é um problema que envolve 3 estados, envolve o Rio Paraíba. E o problema ainda não é maior porque aqui a gente recebe o Rio Muriaé. Então segue como Paraíba, mas a gente recebe um volume de água muito grande do Rio Muriaé. Exatamente. E aí eu falei assim, a partir de hoje, né, eu já estava estudando administração pública. Nesse momento eu já estava dando aula, né, e até então só falando de política pública, não tinha entrado para esse lado da política, né? E eu falei, não, a partir de hoje eu quero ser um representante, eu quero ser voz para a população de São João da Barra. A gente está carente disso. E ainda tá, né? E desde então não parei. Tô desde 2019 nessa luta. E você em 2020 veio candidato. Exato. Aí eu vou te contar como é que eu vim candidato, pro pessoal entender que quem tem propósito é diferente de quem entra para ganhar dinheiro, né? Eu fui candidato em 2020 fazendo campanha de bicicleta com R$8.000, R$8.600 de uma vaquinha eleitoral que eu fiz, que foram 40 amigos que acreditavam em mim.
eu tinha 206 pessoas trabalhando gratuitamente, né, doando trabalho, voluntários, e a gente foi o candidato mais votado da sede sem dar nada a ninguém. E eu tive quase 800 votos. Em cima disso, Danilo, desculpa te interromper, o seguinte, Você não como se é elegeu fazer... do partido, não foi legenda. elegeu ninguém. A legenda não Infelizmente, teve legenda. Mas como é Infelizmente. fazer política de oposição em uma cidade, Edmar, como São João da Barra, que tem ali a parte das oligarquias, já é um conjunto, grupos políticos, dois se revezando no poder já há décadas, e com uma população que depende, assim como Campos também, Campos em escala maior, mas São João da Barra, se a gente comparar pela quantidade, Certo. que, por exemplo, todo mundo tem, se não um parente, um amigo, uma pessoa distante, que é Dentro da prefeitura. dentro da prefeitura, então eu não posso votar porque eu tenho compromisso disso, daquilo. Como é ser Não pode oposição? nem tirar Nem foto de cogitar, você. nem tirar foto, até curtir alguma coisa hoje em Ainda bem que dia. o voto é secreto. Verdade, Votar até- pode. Votar pode, Mas mas não pode a pressão dizer. psicológica antes. Como é fazer oposição numa cidade como São João da Barra, que tem essas situações assim? Então, no começo eu me importava muito, né? Porque era muito difícil. Eu chegava nos lugares, as pessoas evitavam falar comigo, não porque elas não queriam, mas porque elas não podiam. Medo de retaliação, né? E hoje eu entendo perfeitamente. Né? Frequentemente eu recebo mensagens: Danilo, por favor, não divulga meu nome. Danilo, eu acompanho seu trabalho, votei em você, mas ninguém pode saber. Então, isso é um fato em São João da Barra, e eu aprendi a conviver com isso. Né? E eu não culpo as pessoas, Lógico. porque isso é um projeto de governo que foi instalado quando Carla entrou no poder, em 2004, né? Quando ela ganhou a primeira eleição, e ela tinha uma grande oportunidade de fazer o município se desenvolver com a chegada do Porto do Açu. Né? O desenvolvimento que o Porto prometia, ele não aconteceu. Vou dar um exemplo simples. Essa semana na sala de aula eu trabalhei o plano diretor do município, de alguns municípios, né? E eu mostrei o plano diretor que foi pensado lá em 2008, que era um plano diretor para fazer São João da Barra um município preparado para receber novas indústrias, não só na área portuária, mas também dentro do município, para gerar emprego, para diminuir a dependência das pessoas de benefícios sociais, de emprego de prefeitura, para fazer o sanjoanense livre de fato, né? Para que ele tenha opinião, para que ele possa cobrar o governante, mas o que foi feito foi exatamente o contrário: travar o desenvolvimento da cidade para deixar todo mundo dependente. E o sanjoanense tem culpa disso? Pode ser que tenha em certa parte, mas isso é um projeto a longo prazo para fazer o município dependente, e os números mostram isso. Não é opinião minha. Hoje a gente tem 70% da população dependente de algum tipo de benefício, inscrito no CAD único. E para o governante, isso é o bom. cenário ideal. Não, isso é bonito. Eles Se orgulham. se orgulham Exatamente. de poder auxiliar 70%. Agora, o bom seria se ninguém precisasse. Não 70%. Seria que se comemorar em São João da Barra, ninguém precisa de programa social, a não ser aquela pessoa que não tem condição de trabalhar. Exatamente. Agora, quem tem condição de trabalhar tem que ter emprego. E que fique claro que eu não sou contra os programas sociais. Eu faço doutorado em políticas sociais, eu sei da importância que um programa No social momento, tem para a vida. no momento. Só que existe diferença entre assistência social e assistencialismo. Assistência social, você aplica um programa para fazer a pessoa se emancipar Exatamente. socialmente. Tem que ser finito. Exatamente, tem que ter um projeto para que ela não dependa mais daquele programa. Exato. O que se está fazendo em São João da Barra é algo constante para manter todo mundo dependente e com medo de abrir a boca para pedir um voto para um candidato que talvez não esteja na máquina, né? Para que todo mundo fique grato por algo que é direito dela, porque ela paga imposto. Então, assim, no começo era um desafio muito grande. Hoje eu entendo perfeitamente que eu acho que a maior parcela de culpa não está no São Joanense. E eu acredito que isso pode ser transformado no futuro. Quando eu falava do plano diretor, eu vou dar um exemplo simples. Existia no plano diretor a expectativa de uma construção de uma avenida semelhante a Arthur Bernardes, aqui em Campos, para receber indústrias, com saneamento básico, né, de forma completa, ali, com drenagem, com água de qualidade, com saneamento, com a parte do esgoto. E essa avenida, ela seria... Ela viria ao lado da BR-356 exatamente para desafogar o trânsito da BR. Deixaria a BR mais para turismo
e essa avenida mais para receber novas indústrias. Mas não foi feito. E na ponta dela, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto que foi construída de forma irregular, num terreno que não era da prefeitura, e a prefeitura não poderia ter construído ali. E tá lá o prédio que a prefeitura gastou milhões, o prédio parado, não tem serventia nenhuma, e a prefeitura... O prédio foi entregue em 2012, se eu não me engano, quando o Carla estava saindo do governo para deixar o Neco entrar. E desde então a gente não teve investimento nenhum em esgoto. É uma cidade que está recebendo 1 bilhão por ano e não tem essa preocupação com o básico, com o saneamento. É só preocupação com o que o Edmar estava conversando com a gente mais cedo. É o circo, né, para manter o povo feliz, e o benefício para ninguém ficar reclamando do governo. Infelizmente. Preste atenção, Danilo. Se a gente vê, igual você falou, é fato. Não é especulação. É fato. Então, anos e anos e anos de royalties. Anos e anos e anos de dinheiro caindo religiosamente, mensalmente, nos cofres da prefeitura. E isso deixou os governantes, não só de São João da Barra, mas de todas as cidades do estado do Rio, que recebe. Você vê agora o que Coaquá está fazendo em Maricá. É criminoso o que Coaquá está fazendo em Maricá. Patrocinando escola de samba, a escola que patrocinou subiu o primeiro grupo. Ele queria até... Ele soltou uma piada que queria comprar... não sei se poderia legalmente, queria comprar a SAF do Vasco. Então, você vê o tamanho do absurdo que tá isso que o Coaquá tá fazendo já foi feito aqui em Campos. E é feito. Agora a gente pergunta: os royalties, na sua opinião, os royalties deixaram algum legado? Os royalties foram bons para a população ou foram bons para os governantes? Por que se está instaurando o caos, né? Por conta da lei da partilha? Porque boa parte dos governantes não estavam se preparando para o fim dos royalties, que era algo anunciado desde o seu início. Então, quando os prefeitos estão abrindo a câmera aí para dizer a gente está muito preocupado, e de fato tem que estar mesmo. Tem que estar, por quê? Não se tem planejamento. O dinheiro público está sendo utilizado de qualquer maneira. E eu vou dar um exemplo básico aqui. Os royalties tem que... Uma porcentagem tem que ser utilizada na educação. E aí a gente está lá em Atafona, lá, a escola, com a promessa da construção da escola de Atafona há anos. A escola estava utilizando o espaço da escola estadual, e agora a prefeita colocou as crianças num container lá no Espaço da Ciência, na beira do mar. Com royalties ela não construiu, imagina 100. Imagina quanto tempo essas crianças vão ficar estudando ali nos containers. Eu toquei nesse assunto dos royalties. Hoje o prefeito de Campos, o Frederico Paes, está no Rio de Janeiro. Sim. E ele está mobilizando, está encabeçando, ele está certo, lutando para que, se houver a partilha dos royalties, que seja feito uma metodologia, um tempo para que as prefeituras realmente comecem a se preparar, coisas que já tem mais de 30 anos, não tem fundo. Quanto que Campo dos Goitacazes tem de reserva para se acontecer alguma coisa com os royalties? Não tem. Zero. E como Campos, nenhuma outra cidade tem. Você vê que o Rio de Janeiro criou um fundo soberano. Cláudio Castro, quando saiu, canetou lá 800 milhões para sair do fundo soberano, que não era para nenhuma obra que ele colocou ali. Nada daquilo poderia ser usado com o dinheiro que tinha. E já tinha pouco. Olha, o Rio de Janeiro não é nenhuma cidade, não. O estado do Rio de Janeiro tinha 2 bilhões no fundo. É pouco. Isso já era para ter sido constitucional. Todo município é obrigado a reter 10% em um fundo. Só pode ser usado em momentos de emergência. Mas entra, gasta. E às vezes gasta mais do que entra ainda. O que entra ainda é pouco. Então, os prefeitos que se passaram aí, eu não poupo ninguém em época de royalties, todos foram perdulários e ninguém foi administrador. Porque não se precisa saber administrar com dinheiro. Você você tem que provar que você sabe administrar quando falta o recurso. Certo. É importante a gente dizer aqui que eu sou contra a partilha, porque é a mesma coisa de você pegar um ente que está produzindo,
Aí você quer partilhar com um ente que não está produzindo, compensando esse ente aqui que não produz nada por prejuízo que ele não teve, né? Sim. Então, o primeiro ponto é que eu sou contra. Agora, o que o Edmar tá falando é extremamente importante e eu acho que a gente, enquanto população, a gente tem que se preocupar se os governantes estão com essa visão aqui também. Porque se a gente não começar a se preparar pro futuro, a fazer planejamento, a pensar em investir em infraestrutura, a nossa região tá fadada ao fracasso. Acho que é um defeito da região norte fluminense. E agora falando um pouquinho entrando um pouquinho, né, do porquê que eu tô me movimentando pela região. Eu já tô há 10 anos pesquisando a região, pesquisando os vereadores daqui, né, pesquisando prática política, perfil político dos vereadores, como eles se comportam, e aí a gente começa a ver que Campos é uma cidade que se desenvolveu, mas a cultura política é muito de cidade pequena ainda, e toda essa conjuntura aqui da região norte fluminense faz com que, fez, né, com que os últimos governantes, com que os municípios não se preparassem para esses momentos de crise como a gente pode viver daqui a alguns dias, né? A votação no dia 6 de maio. A gente tem que ficar muito atento. E a região, ela não é pensada enquanto região. Isso é um problema. E a gente fica com aquele vitimismo geográfico. Porque a gente está longe da capital, ninguém olha pra gente e a gente não se organiza, né? Em 2009, olha só, Edmar, em 2009 o IBGE já estava identificando aglomerados urbanos. O que são isso? O que são os aglomerados urbanos? São movimentações de município para estudar, para trabalhar, né? O cara que sai de São João da Barra, vem para Campos e volta para São João da Barra para dormir. O cara que vai para Macaé para trabalhar e volta para Campos para dormir. Então, o IBGE já identificou diversos aglomerados aqui, de Campos para São Fidélio, de Campos para Macaé e vice-versa, São João da Barra, Quissamã. E o que a gente fez pensando no desenvolvimento da região até agora? A gente recebeu o Porto do Açu, que é um desenvolvimento que a gente costuma chamar na academia. É uma coisa real. Exato. De tudo de ruim que aconteceu, algo bom que surgiu foi o Porto do Açu. Mas ainda assim... falta muita coisa ainda. Qual que era o ponto? Ali ele tá, vamos colocar 15% da capacidade. Sim, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. É um empreendimento que vem para a região, ele é 100% privado, né? E existe na literatura, né, as pessoas confundem essa chegada de um empreendimento com desenvolvimento social e regional. Não é assim que acontece. Função, eles não pensam, eles pensam em lucro. Exatamente. Ali é um porto privado. O que a região precisava fazer não fez. Qualificar a mão de obra para poder ter lá o seu campo de trabalho. Olha só que importante. Se a gente tivesse uma representação firme, né, de um deputado federal que se importa de fato com a região, a gente já teria que investir mais em engenharias, né, nos cursos de engenharias, nos IFES, principalmente das cidades pequenas, como Quissamã, São João da Barra. E aí a gente fica lá com cursos que são importantes também, mas a gente vai estar colocando preparando o jovem para trabalhar no operacional do porto. E as vagas mesmo importantes, as vagas grandes do porto, estão sendo ocupadas por pessoas de fora, com mais experiência. Infelizmente é isso que acontece. Você falou um ponto-chave. A bancada de deputados federais do Rio de Janeiro é uma bancada muito ruim. Nós tivemos aí o veto a um projeto do prefeito Vladimir, que eu admiro esse projeto, que foi o projeto do semiárido. Sim. Foi votado na Câmara Federal e no Senado, foi aprovado, virou lei, foi para sanção ou veto de Lula. E Lula vetou. Cadê a mobilização para poder tombar esse veto? Sim. A bancada do estado do Rio de Janeiro não tem. A bancada do Nordeste, ela vota unida. Sim. Unida. Então, isso não era uma vantagem para o Norte Fluminense. Era um reconhecimento. Porque aqui nós temos clima semi-árido. Você vê que nós já estamos aí há mais de 15 dias sem chuva. Tivemos um final de ano abençoado com várias chuvas. E estamos vivendo aí um momento já de grande estiagem. Essa semana que vem tá marcando uma chuva aí. Tomara que venha. E a gente realmente tem um clima semiárido. E o que isso iria facilitar? Os produtores rurais iriam conseguir crédito
subsidiado pelo governo. E não teve habilidade, os agentes públicos lá não tiveram habilidade política de pleitear isso. Eu lembro que até o ex-prefeito agora, Vladimir, ele foi a Brasília na semana da votação. Senador Portinho. Mas realmente faltou representante de fato da nossa senador região. do estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá um Romário, Portinho, um jogador de futebol. O que Romário... Não vamos falar do nosso convidado. Que é até uma aberração. Mas o povo confunde Romário, o craque Romário com o senador. Meu Deus do céu, quando que o eleitor vai aprender a votar? Aí, Danilo, eu tenho certeza que você ouve falar. Quando eu comecei em 2019, eu comecei a vir como pré-candidato a prefeito. Estava em decisão de Vladimir vir ou não vir candidato. E eu me filiei ao PROS e eu tive garantia que que iria ter uma convenção, que o PROS teria um candidato e que se Vladimir viesse, apoiaria Vladimir, mas que se Vladimir não viesse, iria ter uma convenção e dali iria se sair um nome para concorrer à prefeitura de Campos. Aí eu ouvia as pessoas: Edmar, você acha que você consegue se eleger a prefeito? Ué, eu sou aleijado, nem que fosse aleijado, eu sou o quê? Eu tenho na minha vida, eu tenho currículo de administração. O político, quando tudo dá errado na vida do cara, ele vai ser político. Então só vem pra política aquilo que todo mundo já escorraçou. Ele tentou ser empresário, ele tentou ser outra coisa, não deu certo, eu vou pra política. Então é isso. É por isso, é por não ter essas características, aí, meu amigo, eu não tenho. E vamos colocar aí pra gente continuar. Coloca aí, Billy, a matéria pra gente falar só, colocar aí pro pessoal de casa ver, coloca lá. Frederico Paes lidera mobilização na Alerj. Coloca tá no ar já? Coloca pra poder ler. Eu brinco com o pessoal para não pensar que eu tô lendo nada. Tá lá no site Campos 360. Ó, Frederico Paes lidera mobilização na Alerj em defesa dos royalties do petróleo e expõe impacto fiscal no Rio de Janeiro. Prefeito de Campos lidera mobilização, articula frente política contra a redistribuição que ameaça receitas estaduais e federais. Tá a matéria completa ali, sobe. Ele tá ali ao lado do deputado, do presidente da Alerj ali, o Douglas Ruas, e ele tá fazendo o que um prefeito que está na cadeira, que sentou agora, tem 15 dias, então vocês não podem... 15 dias não, hoje já é dia 28, já é prefeito há 28 dias. Então o Frederico Paes está no 28º dia. Então a gente não pode cobrar nada de Frederico. Todas as mazelas que tem em Campos, tudo que foi destruído, que não tem transporte, a saúde, responsabilidade tem nome e sobrenome. Que ocupou 6 anos, foi 5 anos e 4 meses de prefeito. Vladimir Garotinho. Então, Frederico tá entrando agora para tentar colocar o carro no eixo. Vamos ver se ele vai ter a competência. Eu sei que ele tem. Vamos ver se ele vai conseguir, porque vai ser uma luta muito grande, Frederico. Eu vou ter oportunidade de falar isso você olhando no seu olho. É muita gente torcendo contra você, Frederico, porque você não é da política. Ninguém quer que você faça um bom governo para chegar em 2028 e você conseguir se reeleger. O pessoal quer você fora. O pessoal quer que você faça... O pessoal fala de Rafael, não fala? O pessoal torce, Frederico, que você faça um governo pior do que de Rafael. Tem muita gente caminhando, direcionando nos bastidores para que isso aconteça. Tira aí, quem quiser ler a matéria lá, Campos 360. Então, você deixa bem claro pro seu eleitor, seu futuro eleitor, que chegando à Câmara Federal, e até lá essa matéria já vai estar superada, hoje você é a favor que permaneça a distribuição dos royalties tal qual é. Sim, perfeito. Mas perfeito. sem nenhuma medida, sem nenhuma proposta seria a âmbito de colocar
criação de um fundo obrigatório, Sim, alguma coisa seria que ótimo. impeça essa roubalheira, não tem outro nome, desses recursos durante todos esses anos. A gente precisa discutir muito essa má utilização dos recursos de royalties. Principalmente, eu vinha contando uma história aqui antes da gente iniciar a live. E o município de São João da Barra já passou por uma situação semelhante, que foi quando, lá no início da sua história, a gente tinha um dos portos mais importantes do Brasil. Era, se eu não me engano, o 4º porto mais importante do Brasil em movimentação. E a gente não soube aproveitar na época, acreditando que o porto seria São João da Barra já teve porto. O porto fluvial, né? Bem no centro da cidade, onde o imperador visitou, né? Então, o porto era muito importante para o Brasil, era a porta de entrada e porta de saída. E o município, na época, achava que o porto ia durar para sempre, que nunca ia acabar. Veio a ferrovia, destruiu a movimentação portuária e o município ficou anos e anos com recursos limitados, sem nenhuma movimentação como tinha antes, até que vieram os royalties e agora, por último, o Porto do Açu. Que é muito importante a gente falar também que o caso de São João da Barra é um caso à parte, porque mesmo perdendo os royalties, a gente está com uma crescente de ISS e ICMS há muitos anos. A gente tem, em 2012, se eu não me engano, antes do início das atividades portuárias, o nosso ISS ficava em torno de 12 milhões, hoje já está batendo 230 milhões. Então a tendência é crescer, como o Edmar bem observou, o porto está ali, sei lá, em 20% da sua capacidade ainda, tem muita coisa para acontecer e o município de São João da Barra certamente vai ser um que não vai sofrer tanto, né, se caso aconteça mesmo a lei da partilha. São João da Barra é um município abençoado. Ele tem um litoral maravilhoso. Sim, é verdade. Muito, muito mais abençoado do que o de Campos. Sim. É um litoral maravilhoso. Sim. A maioria dos campistas, assim, que tem condições financeiras, tem uma casa, ou em Gruçaí, ou em Atafona. E realmente, turismo, não turismo de fora, ainda bem que lá tem um Sesc, né? Sim. Que traz pessoas de Minas e que se encantam com aquele litoral. Isso. Temos o Porto, que também tá, como ele falou, multiplicou a arrecadação de ISS, que é um tributo da prefeitura, junto com o ICMS também, que é distribuído, volta uma parte para o município, mas o ISS é do município. Então, e os royalties? Que caíram. E por que São João da Barra não se desenvolveu? Exatamente. Por que a gente vê cidades no Paraná que não tem royalties? A gente vê cidades principalmente no sul, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, que sofreu uma tragédia, foi praticamente destruído. Agora o Rio Grande do Sul tá voltando com força e não tem royalties, não tem nada. Se acontecesse um tsunami daquele que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, se fosse aqui no estado do Rio de Janeiro, acabou. Podia fechar as portas. Não tem habilidade. Os governantes se acostumaram a governar gastando, sem fazer nada para arrecadar. Eu fui uma palestra que Vladimir deu com o senador Portinho. Palestra não. O senador Portinho fez ali no CDL e Vladimir tava. Aí Vladimir, meu Deus, que pensamento pequeno. Campos é vocacionado para serviço. Admir, quem falou isso com você, Vladimir? Da onde você tirou isso, Vladimir? Campos é vocacionado para tudo. Só tem que ter um administrador para direcionar isso. Serviço, Vladimir, não gera riqueza. Serviço movimenta a riqueza. Supermercado, lojas de Havan, isso, isso gira o dinheiro. Gera emprego? Muito pouco. Nosso município é vocacionado, Campos do Goitacazes é vocacionado para agricultura. Somos 4.000 km² de extensão. Posso contar uma história legal, Edmar? Fica à vontade. Quando eu fui pro sul, eu fui para compor uma equipe que escreveu o plano de desenvolvimento de Brusque, lá na sede da Van, inclusive. Eu conheço o Brusque. Eu morei do lado da sede nacional da Van ali, fiquei um tempo lá. E olha só que interessante, porque é um município 4 vezes maior que São João da Barra, tem 140 mil habitantes. É um município que já está muito mais desenvolvido que qualquer um aqui da região. E ainda assim está preocupado
preocupado com o futuro. E lá a gente tinha 5 eixos, né, de desenvolvimento, e cada um era trabalhado com muito carinho. Tinha um eixo metal mecânico, com muitas indústrias que hoje exportam materiais, né, para o Brasil todo. A gente tinha um eixo têxtil, né, que lá é muito forte, considerado hoje talvez a capital da moda do Brasil, ou um dos municípios de maior produção, né, nessa área. A gente tinha lá o pessoal do eixo tecnologia e educação, que é muito forte também lá no sul. Então, assim, cada eixo era muito bem trabalhado e todo mundo era organizado e pensando no futuro. A gente tinha propaganda do prefeito convidando as pessoas para morar em Brusque, porque a gente tinha 1000 vagas de empregos vazias e não tinha ninguém para trabalhar, porque o que de fato gera emprego são as indústrias. E todos os bairros com muitas fábricas e a economia circulando. E, infelizmente, aqui na região a gente tá mal das pernas, não tem ninguém preocupado com o que vai acontecer daqui a 10 anos, infelizmente. Eu gosto de Vladimir, a gente tem um bom relacionamento. Eu hoje não tô brigado com o Vladimir, mas eu não posso deixar de falar, Vladimir, você pensa muito pequeno. Muito pequeno. Vim defender os royalties, é claro que a gente tem que defender os royalties, mas a par de defender os royalties, a gente tem que defender que os royalties sejam bem aplicados. Sim. Fiscalização, como você prega muito eu vi que você prega muita transparência no gasto do dinheiro público. Precisa, né? Principal. Ó, a gente hoje tá pagando uma bolsa de estudante lá. Eu uso muito o São João da Barra porque é de onde eu venho, né? A gente tá pagando uma bolsa de estudantes lá em São João da Barra que ninguém sabe para quem tá sendo. Será que todas essas pessoas que estão recebendo realmente se enquadram naquela necessidade? Ou tem pessoas que não precisam que estão recebendo? Por que não dá transparência? A gente tem municípios no estado do Rio que também dão uma bolsa, que tem até evento para entregar o cartão, né, para divulgar quem tá recebendo. E São João da Barra eles escondem. Escondem. Mas e a lei da transparência? A gente já fez diversos pedidos de informação e não dão. Eles fingem demência. E o Ministério Público? A prefeita gosta muito de falar de legalidade quando é para proteger as ações dela. E aí ela bota a culpa na demora, na falta de competência dos servidores. Não, nem dos servidores não, porque a gente tem muita gente boa lá. Mas eu digo assim, de algumas peças do governo ali que já deixam enrolar por conta da política. Que um exemplo é essa questão do estudo de atafona. Murilo Gouveia teve em São João da Barra em 2023 prometendo a emenda. Aí em 2024 contrataram uma empresa para fazer o termo de referência para eleição, para dizer, calma aí, a gente está se movimentando. Aí 2025 é um ano morto, não tem por que movimentar agora, vamos esperar um pouquinho. Vai adiando. 2026 começa a mexer de novo. E aí agora o estudo vai levar um ano, 1 ano e 6 meses, são 18 meses. Aí vai esperar um pouquinho para chegar perto da eleição. Destruiu o Pontal de Atafona, ali aquelas casas que tinham ali. Muitas mansões, tinha vários usineiros que tinham casa ali. Muita gente com muita casa boa mesmo. Não tô defendendo quem tinha casa boa, não. Tô falando que isso tudo foi destruído. Aí agora, depois de todo esse tempo da invasão ali do mar, começou-se o estudo. Tá se estudando. Isso é uma vergonha. E aí por isso que a gente fala, eu costumo falar bastante da importância de ter políticos preocupados em mapear os problemas, fazer um diagnóstico de fato do município, da região. Em 2024 eu fiz um projeto chamado Rota da Esperança. Eu fui em todos os bairros, todos os distritos, mapeei todos os problemas do município antes de começar a escrever o plano de governo. Porque eu queria um plano de governo você não basado que conversasse com as necessidades. Foi a necessidade do seu plano de governo, foi aquele plano de governo que se coloca a saúde, educação. E foi o plano mais participativo da história de São João da Barra. Eu dei um espaço lá no site pro pessoal comentar, muita gente veio com ideia de política pública, coisas simples que o morador que tá ali perto do problema, ele consegue ver como tem que ser resolvido, e o pessoal da prefeitura parece que eles estão dentro do escritório lá, o pessoal da política, os vereadores, os representantes do povo, eles estão dentro de um escritório, né? Às vezes até os vereadores até fazem as indicações, mas o governo não tem feito o que de fato precisa. E eu fiz exatamente o oposto no plano de governo. E aí é muito interessante também eu fazer uma observação, Edmar, porque eu vou fazer a mesma coisa agora, né, como pré-candidato a deputado federal, porque a região norte fluminense, ela carece de alguém
para pensá-la como região. Né? Carece de alguém que olhe para os problemas de cada município, de Quissamã, Macaé, Campos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, e olhar para esses municípios e pensar de forma conjunta. O que a gente pode, enquanto lá, né, se Deus permitir, ainda sou pré-candidato, tem que tomar cuidado da forma que falo aqui, mas se Deus permitir a gente chegar lá, o que a gente precisa fazer para essa região se desenvolver, para que a gente pare com o vitimismo geográfico, de ficar falando que a gente está longe da capital, que o governador não olha pra gente, e a gente se organizar aqui. Cobrar o que é nosso. Melhorar o transporte pro cidadão, melhorar a saúde para a região como um todo, melhorar os serviços para a população. E aí a gente tem que estar preocupado com isso, de ter representantes assim, porque se essa partilha acontecer na próxima semana, aí que a gente vai estar mais... A gente vai ter que estar mais preparado ainda, né? Principalmente porque essa partilha vai influenciar lá na ponta, na educação, nas escolas das crianças que já não estão em boas condições. Igual você falou, com o royalty, com o porto, a prefeita, eu não tenho nada contra a prefeita Carla Capucci. Carla Capucci bota as crianças para estudar no container. Imagina sem royalty, ela vai fazer o quê? Vai colocar as crianças no sol quente. Exatamente. Em cima até disso que você está falando, Danilo, você teve suas 2 eleições dentro do seu município e agora como pré-candidato a deputado federal. Você falou de pensar na região. Você tem visitado já, acredito eu, conversado com pessoas dos municípios, e dos municípios que você tem visitado, das pessoas que você tem dialogado, qual é a percepção que você está tendo em relação a questão política? Porque muita gente pensa no deputado estadual por uma proximidade maior. Não todos olham para o deputado federal. Como é que você tem sido esse diálogo com as pessoas, a receptividade dos eleitores? Sim, eu tenho percebido que as pessoas não têm muito conhecimento sobre a função do deputado federal. Verdade. É um voto muito solto. Muita gente vai pro dia da eleição sem saber em quem votar, sem saber da importância que um deputado federal tem, principalmente no momento que a gente está vivendo no Brasil. No momento em que o STF está encurralando os meios de comunicação, né, que está pressionando as pessoas, no momento que a gente está conversando com a censura, conversando com uma espécie de ditadura velada. Então, é o deputado federal que está lá no Congresso Nacional para exatamente bater de frente com essas coisas quando tiver algum tipo de votação, e as pessoas precisam votar em quem vai mudar o rumo do Brasil. Eu não sei a opinião política de vocês, mas uma coisa é certa, né? Os ataques, né? A censura que está acontecendo no Brasil, ela tem que ser Quem trabalha com comunicação não pode ser, né, Edmar, a favor de censura em hipótese alguma. Realidade Eu sofri isso não tem na pele. Não, essa realidade precisa ser mudada, e ela não vai ser mudada pelo deputado estadual, vai ser pelo deputado federal. Os deputados federais então, que tem quando que... você for escolher o seu deputado federal, você tem que saber se ele vai ter coragem de bater de frente com o STF, com as situações que estão acontecendo no Brasil, com a censura, né, não só com os meios de comunicação, mas também com os atores políticos. Hoje mesmo teve isso. Gustavo Gayer, por conta de uma suposta ofensa que ele teria feito ao Lula, a Procuradoria-Geral da República encaminhou ali aceitou um pedido, o STF vai mandar a PF investigar. Você não viu que o Romeu Zema está denunciando, está retratando o que está acontecendo no Supremo? E o Gilmar Mendes mandou incluir ele no inquérito, que isso não existe. O inquérito que se perpetua no tempo. Que existe desde 2019. Vai incluir o Romeu Zema nesse inquérito da fake news. Sim. Qual era o correto? Ir no juízo criminal, falar calúnia, injúria, difamação. Exatamente. E deixar o juiz julgar e ele ter direito a recurso. Agora, inquérito de fake news, isso não existe. Isso é uma vergonha. Hoje o deputado Mário Frias publicou um vídeo mostrando que ia ter algum evento do governo federal em BH, e aí o pessoal do prédio da frente do evento colocou uma faixa escrito ladrão em vermelho com uma estrela no ar, né? E a Polícia Federal bateu no prédio pedindo pro síndico para tirar a faixa. Foi com o morador, falaram com o morador. Mas curiosamente ele era o síndico. Ele era o síndico também. E aí pedindo para ele tirar.
porque era ofensiva a faixa. Aí ele falou assim: não vou tirar. Se você está Determinação judicial. está considerando algum tipo de calúnia, difamação, processo e o juiz vai Ou tomar a dar decisão. uma medida ali imediata e vem com uma medida judicial para se retirar. E os policiais- Agora, a pedido eu não retiro. E os policiais fizeram uma coisa que eu achei até constrangedora, porque eles falaram, mas isso fala diretamente ao presidente da República. Cara, eles mesmo estão entregando que o Lula é isso, sendo que a faixa não tem o nome do Lula. Só tá A escrito ladrão. carapuça, ladrão. Eles mesmo botaram a todo carapuça. mundo sabe que Lula é ladrão. Exatamente. Se for processar todo mundo que chama Puxa Lula de ladrão, Metade do Brasil vai ficar então preso. vamos lá. Você falou, deputado federal, nós não temos representante. Assumiu como suplente, depois de muitas coisas, muitos que subiram, Caio Viana. Eu gosto de Caio, mas Caio não está preparado para a vida pública. Apesar de Caio não ser nenhuma criança, mas Caio não está preparado para a vida pública. Deixou muito a desejar, né? Eu, inclusive, pedi votos pra ele. Ele foi na lá última pro eleição. Congresso para defender as Becks. Com o carioquês dele, as Becks. Foi o que ele tava lá defendendo, eram as Becks. Caio, aqui no campus, as Becks tá acabando, tá dizimando com família. Tá endividando. Agora nós nunca tivemos um endividamento tão alto no Brasil como está agora. E grande parte disso se deve às Becks. Eu tomei conhecimento, inclusive, hoje, de uma pessoa conhecida que tá viciada e que o marido largou porque não aguentou mais. Isso Já tá causando drama familiar. Isso está destruindo famílias. Agora vamos falar aqui, você falou que nós não temos representante. Vamos falar de São João da Barra. Em 2022, quem foi a mais votada? Quem foi o candidato a federal mais votado em São João da Barra? Daniela do Vaguinho, com 2.540 votos. Segundo lugar, Dani Cunha, filha do famoso Eduardo Cunha, que parece que vai vir por Minas. 2.171 votos. Em terceiro, Altineu Cortes, 1.609. Caio, que é conhecido, Caio aqui se enquadra. Apoiado por mim. 1.448 votos. O Washington Quaquá. O que Quaquá fez pra vocês? 1.065 votos. Luiz Antônio, que eu nem sei quem é. Quaquá foi dobradinha com Carla, né? Foi acordo com o PT. 1.045. Chico D'Angelo. Também nada. 995 votos. Chiquinho Brazão, que tá preso. 930 votos. Tem que perguntar quem pediu voto pra Chico Brazão pra você, meu amigo. Você sabia que ele era bandido? Henri Pinto. Foi de São João da Barra. Ele Esse então, merecido. Tem que votar Cristino Auro. Esse ainda foram os 10 mais votados. Os 10 deputados federais mais votados. Nenhum foi eleito. Porque uma coisa que você... Quaquá foi eleito. Não, aqui... nenhum de São João da Barra foi eleito. Nenhum para representar foi eleito. Foram esses pescadores que vieram pescar votos aqui. Eu tiro daqui o Pinto, que ele falou que o Pinto era de lá. Eu não conheço o Pinto, mas o Pinto é de São João da Barra. É o Enzo. Eu tiro o Henry Pinto e Caio, porque Caio é daqui da região. Mesmo que decepcionou. O pai dele trabalhou muitos anos em São João. Então, o falecido, né? O falecido partiu sem ver o filho eleito a nada. Então, preste atenção. A mentalidade, o que você tem sentido ao conversar não com as pessoas que te conhecem, não com a pessoa que já votou em Danilo, mas quando você vem dizer que você é pré-candidato para uma pessoa que não te conhece. Se você fala, eu me apresento, eu sou Danilo, eu já vim candidato, eu sou formado em ciências sociais e políticas públicas. O que o eleitor fala pra você? Então, a aceitação tá muito boa na rua. Tenho gostado bastante de ouvir os comentários das pessoas. E um comentário muito interessante, assim, caramba, Danilo, muita coisa que você avisou na eleição tá acontecendo em São João da Barra, né? Justamente o que eu falava, o governo que assumiu não vai ter compromisso com a população. Vão jogar a toalha, vão fazer um péssimo governo já para preparar o retorno de Carla Machado, que é o que eles pretendem, né? Vou fazer uma pergunta então em cima disso. Zé Vitor, que é meu amigo também de longa data, meu parceiro, estudou com você também, também é seu amigo, ele falou, Saulo, pode apertar. Se você hoje é pré-candidato, sendo candidato sendo eleito. Pode apertar. Sem perder a ternura. Claro, com certeza. Pode apertar. Se você for eleito deputado federal, já pensando, você como o principal nome hoje da oposição nacional na Barra,
você pretende cumprir os 4 anos como deputado federal? Ou vai, talvez, mudar a rota no meio do caminho? Assim, eu não tenho vergonha de mudar de ideia, porque eu não tenho vergonha de pensar. Então tá muito cedo ainda. É uma eleição que eu tenho que focar agora. É um momento que é ótimo pra mim, porque assim, eu fui pro DC por uma, não só por uma questão de... Vamos chegar no DC agora. Então, já pode ir falando ou você quer fazer? Pode falar. Porque assim, muita gente tem perguntado por que eu saí do Novo, por que eu fui pro DC. O Novo é um partido que eu tenho um carinho gigante, é um partido que me ofereceu o mais importante durante uma eleição, que é a segurança. Sim. Porque a gente sabe como funciona, não é né? fácil. A turma vai lá em cima e cata o partido. Então, o nosso amigo lá, quem chegou lá, o Edmar. Grande Fofoqueiro. Luciano Mulambo. Fofoqueiro. Que tá falando aí que vai ser preso, que vai ser caçado. Vou te dar uma coça, Mulambo. E aí, assim, o Novo me ofereceu o mais importante pra mim numa eleição, que é a segurança. Mas eu recebi uma proposta muito boa do DC. E o DC estava sendo construído, né, para trazer pessoas com essa característica, pessoas que ainda não tiveram mandato, pessoas novas para disputar em pé de igualdade. Exatamente. Agora, o grande problema é: o DC tem representante na Câmara Federal? Não tem. E será que você não no vai... Rio, não. Será que você não vai estar no mesmo caminho de ser bem votado e de não ter legenda? Eu acredito que não, Edmar, porque era um grupo para eleger 2 pessoas. E o puxador de votos saiu. Então a gente ficou com um corpo de nominata muito bom. Eleger um. E que ninguém sabe ainda quem vai ser. Por isso que é uma eleição. Ali. É uma eleição então, possível. Todos vão estar aguerridos. Porque sabe que eles não estão pedindo voto pra ninguém, estão pedindo voto pra eles. Exatamente. Eles podem ser o mais votado. Você não tem noção do gás que a nossa equipe tá exatamente por isso. Quantos mil votos precisa pra eleger um deputado federal? Depende do partido. É igual a eleição de vereador, né? Mas a matemática do partido, dentro da matemática que vocês estão fazendo uma média. Sim, qual a legenda da legenda? Legenda. Cerca de 180 a 190. Então, a legenda são quantos candidatos? São pré-candidatos. São 46, se eu não me engano. Que é a metade mais um, não é isso? Não, é 100% mais um. 100% mais um. Exato. Ou 46 ou 47, agora tô em dúvida. Então, vamos lá. 47 candidatos. 180 mil votos. Então, tem que fazer ali, no mínimo, 5 mil votos. Não é impossível, não. 5 mil. mil a gente tá com uma galera muito boa. Na verdade, eu tô muito... média de 5 mil votos por candidato. Claro que vai ter pessoas que vão fazer bem mais. Mas também tem um corte, né? Você não pode fazer menos. O 80 Tem 3.900. É 10%. 10% tá fora. Menos de 18 mil votos, você tá fora. Isso. Seria isso? Isso. Então, o candidato que fizer menos de 18 mil, ele... Depende, se for o corte for esse, se for 180 mil, o corte é 18 mil. Exatamente. Agora, você tem articulações, óbvio, fora de São João da Barra. Sim. São João da Barra é o ponto de partida. São João da Barra é o seu domicílio eleitoral. Exato. É onde você já disputou vereador, já disputou prefeito, é onde os munícipes te conhecem. Exato. Agora, você tem que Campos dos Goytacazes e São Francisco, Quissamã, toda a região. E a gente tá isso tem custo. Sim. Todos os candidatos, eles já se acertaram com vereadores. Sim. Em todas as cidades estão fechados. Eu tô fechado em tal lugar com 8 vereador. Eu tô fechado. Meu amigo, vereador não apoia nenhum candidato pelo que ele é, não. É por promessas. Infelizmente tem esse lado da política, né? Mas faz parte. E aí que entra a dificuldade da gente eleger uma pessoa séria com propostas. E aí como é que a gente tá fazendo, Edmar? A gente tá fazendo um trabalho de rede social, né? Já tem um engajamento muito bom lá em São João da Barra e a gente pretende abrir agora um pouquinho para outros municípios, né? E essa estratégia é muito importante, principalmente porque todo lugar tem pessoa séria e a gente precisa garimpar essas pessoas para trazer para perto e a gente fazer um trabalho de rede social que hoje a mobilização digital era tão importante quanto essa mobilização que você está falando. Quando começar a campanha, você como candidato, você pode direcionar os seus recursos para impulsionar. Sim. Então você pode fazer um corte pequeno de 2-3 minutos, se apresentando para o eleitor e impulsionar, direcionando para a capital, direcionando para principalmente aqui para o interior,
Porque você quer representar o interior. Exatamente. Mas você vai precisar de votos Sim, de todo o estado. Mas o trabalho sério de um deputado, ele influencia o estado todo, né? E eu acho que a gente tá carente disso, de deputados você federais. É deputado do estado do Rio, embora você tenha. Você Exatamente, vai defender os interesses do Norte Fluminense. Mas tem medidas que você vai ter que tomar ali que afetam todo o estado do Rio. E pro Brasil também, né? Porque a gente tava falando de lei que. Federal. O que quer dizer? E o tanto de deputado que tá lá só fazendo discurso político ou não fazendo nada, né? Tá cheio. E eu acho que a gente não quer. A última coisa que eu quero pra minha vida é ser mais um desses. Mais um deputado que tá lá só fazendo discurso político e não pensa nada pro Brasil. Como isso? Depois você vai falar. Tá, não. Até me perdi aqui. Então, o Danilo Barreto, preste atenção. Vamos lá. Tem que se criar um efeito multiplicador quando você confirmar que agora você é pré-candidato. Não está na hora ainda de pedir voto, está na hora de dizer que você está pretendendo vir candidato. Então, Danilo Barreto está pretendendo vir candidato a deputado federal. Danilo, se confirmar, se ele for pedir seu voto, Danilo pode chegar lá ou não chegar? Só depende de você, Leitor. Exatamente. Só depende de você. Só não acontece pra quem tá em casa sentado. A parte dele, ele fez. Colocar o nome dele à disposição. E não é fácil, né, Edmar? Eu abro mão de muita coisa na minha vida pra tá lutando pela cidade, pela região, pela cidade. Hoje eu desisti, eu já vi que eu não me enquadro pra vida pública. Não me enquadro pra vida pública. Que eu posso ajudar as pessoas sem fazer parte da política, sem ser um eleito, sem ser um vereador, sem ser um prefeito, sem ser um deputado. Então, a minha vontade de entrar era pra ajudar. Mas eu vi que ao tentar entrar, eu vi como que é o formato. E o formato é esse. Pessoas do bem não conseguem entrar, com raríssimas exceções. Todos os deputados são ruins? Não. Tem raríssimas exceções. E essas raríssimas exceções não conseguem levar nada à frente. Por que não se muda nada que vá pesar para um deputado? Por que não se consegue diminuir a quantidade de deputados? 513 deputados federais, e estão querendo aumentar porque teve ali uma recontagem, né? E alguns estados iam perder. O que eles estão querendo criar? Que não perca, que se aumente essa quantidade. Eu sou terminantemente contra. Quando aumenta vereador, aumentou lá em São João da Barra, né, de 9 para 13. Sim. Eu sou contra. 13 vereadores do município do tamanho de São João da Barra, 9 tá até demais. Aí, quando o Edmar faz pelo censo para poder aumentar o número de vereadores de Campo Grande, 25 vereadores. E faz o quê, 25 vereadores? 71 deputados estaduais, 81 senadores. Isso tem custo. Isso vai embora, o dinheiro arrecadado vai embora nisso, na política. Danilo, um assunto que está sendo debatido aí, que são as emendas impositivas que os deputados federais têm direito, que são muito dinheiro. E essas emendas, eu vi uma pessoa que eu não me recordo o nome, e ele explicou direitinho. Por que as emendas não funcionam? Porque as emendas, elas não resolvem o problema daquele município. São indicações eleitoreiras. E aquela destinação ali não muda em nada a vida da população. Sim. Então esse dinheiro tinha que estar com o governo federal, que também não podemos esperar nada. Mas essas emendas, divididas como elas são, elas não fazem nada de concreto para resolver a situação. Por exemplo, uma emenda não tem o poder de resolver o avanço do mar em Atafona. Não é através de uma emenda. Então, o que você acha? Você tem opinião formada sobre eu acho que é a mesma linha que a gente estava conversando sobre os royalties, né? Ela pode até existir, mas ela tem que ter um regramento para direcionar para que de fato se transforme em política pública. Isso, até para chegar um colega, um amigo, nós vamos destinar, vamos fazer junto aqui, pra gente poder fazer uma coisa maior, melhor. Sim.
e para resolver problemas da população, né? Porque Exatamente. o que tem sido feito Quadra, essas coisas. coisas que não são eleitoreiras. A verdade é essa. Eleitoreira, as A verdade é emendas essa. e outra. Eleitoreiras e já tá provado que pra roubar. Ela vem e ela volta. Então já tá provado. Isso não é eu que tô falando, não. Isso foi o ministro Flávio Dino que você teve ali. Então isso já tá provado. Então já estão caminhando aí pra 8h30. Nós começamos aí com 15 minutos de 9h30, né? 8h30, 9h30, começamos a live 8h15. Já estamos aí com 1h e 15 minutos de live. 1h e 15 minutos de live. Nós começamos 8h15 para 9h30. Se você não sabe fazer conta, é 1h15. Entendeu? Entendeu? Senão você fazer conta. É isso aí. Ou ser calado ou ser um poeta. Então, Danilo, eu quero te agradecer. Eu quero que o eleitor que está nos assistindo aqui procure saber quem é o Danilo. O seu Instagram é @Danilo Barreto. Danilo Barreto SJB. Pronto. Danilo Barreto SJB. @Danilo Barreto SJB. SJB pra quem não sabe, pra quem for ver de outro, é São João da Barra, SJB. Ah, mas Danilo vai ser deputado federal de São João da Barra? Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que não. SJB é É pra porque você me achar mais fácil. é a origem dele. Todo mundo tem um lugar, todo mundo tem um berço. E Danilo é SJB. Danilo Barreto SJB, São João da Barra. @Danilo Barreto SJB. Segue ele. Faz um efeito multiplicador quando ele se confirmar o nome dele, se realmente ele vier candidato a deputado É federal. importante lembrar o pessoal também que não tirou o título, que é até semana que vem. É Até dia 6. dia 6 de maio agora. Pra quem Você aí que completou seus 16 anos, você tem já. Você não é imputável, você é inimputável. e quem vai completar mas você já 16 pode votar. E quem vai completar 16 até outubro também. Também. Então você que tem 15 anos aí e alguns meses que vai completar até dia 16, eu sou contra. Voto de 16 anos. Porque se o eleitor com 16 anos pode votar, ele tem que ser putável. O que é putável? Responder pelo que ele fizer. Então se ele pode eleger quem vai administrar, então ele pode responder pelos atos dele. Se não pode, então ele não pode votar. Isso é eleitoreiro também. Mas deixa os jovens votar. Já que é lei, tá valendo. Quem tem 15 anos vai completar 16 até outubro. Então você tem até 6 de maio aí pra tirar seu título de eleitor e poder participar do processo aí. Poder não deixar que esses... Presta atenção. Candidato que chega pra você oferecendo benesses, é porque ele vai recuperar isso lá. É o círculo vicioso. Chega pra você, vou te dar tanto pra você fazer campanha pra mim. Então isso aí, meu amigo, pode saber que isso não vai dar certo. Então Danilo vai tentar se eleger com ideias e propostas, que é muito difícil. Então se você Mas não é confirmar... impossível. Não, Vamos óbvio que não. Só depende de você que está aí, eleitor. Só depende de você, porque seu voto é livre e tem que ser consciente. Embora seja livre, se você não tiver consciente, que ainda tem eleitor que fala, mas eu prometi o cara. Meu amigo, você prometeu o cara, mas esse cara não é o cara que vai te representar. Você manda esse cara bastar. Danilo, eu quero agradecer. Saulo, mais alguma indagação nosso pré-candidato? Foi um prazer, né, conhecer o Danilo, desejar boa sorte nessa caminhada. Não conhecia Danilo, eu já acompanhei ele nesses movimentos. A gente sabe que não é um caminho fácil, porque fora dos grandes figurões, mas é bom ter nomes jovens e dispostos na política, isso é muito salutar. Eu acho que tem que haver uma renovação. Tem gente que já tá lá há 4, 5 mandatos e nada fez e quer se perpetuar. Gente, política não é carreira. Qual é a sua... Você faz o quê? Eu sou político. Não é carreira. Você tem que estar preparado. Ele já está formado, já é docente, então ele tem o que fazer. Tem um caminho, né? Isso. E ele está querendo usar o que ele aprendeu, usar o que ele aprendeu na UENF, que é uma universidade pública. Então ele quer o aprendizado, ele quer levar para a política. Então ele está preparado. Só não tem dinheiro para dar para ninguém. Então, como diz, não espere isso de mim. Quem falou isso aqui por último aqui fez exatamente o contrário. Palavras de Vladimir. Não espere isso de mim. E ele fez tudo o contrário.
Mas, Vladimir, eu falo de você porque eu gosto de você. Mas eu divido de muitas coisas. Danilo, Saulo, boa noite, Danilo, obrigado. E até terça-feira que vem nós vamos estar aqui. Hoje o prefeito não está aqui, porque ele está no Rio de Janeiro. Se encontrou agora à noite, tarde e noite, com o governador, o Ricardo Couto, que é o desembargador, o presidente da TJ, e para tratar lá da partilha dos royalties. Eu vejo os royalties como uma maldição. Nunca vi os royalties como uma bênção. Deveria ser uma bênção. É o que diz a maldição do petróleo. No Irã é guerra. País, Venezuela, ditadura que era. Então, países que desenvolvem o petróleo dizem que tem a maldição do petróleo. Mas a maldição não é do petróleo. A maldição é dos governantes. É do amor ao dinheiro. A maldição é da pessoa querer pegar aquele dinheiro que não é dele e botar no bolso e ficar rico. Se você quer ficar rico, seja empresário, seja industrial, seja agricultor. Político não. Só enriquece na política quem rouba. Político rico é político ladrão. Porque política não enriquece ninguém. O salário de um deputado federal é bom. Na média nacional, excelente. Mas não enriquece ninguém. Não dá pra comprar mansão. Se você vê deputado com mansão, é porque ele é ladrão. A não ser se ele tiver uma vida empresarial. Se ele é empresário e entrou na vida pública. Então, fique atento a isso, eleitor. Se você vê ostentação, sinais exteriores de riqueza em um candidato, não vote nesse candidato. Eu vou falar isso aqui até a eleição. Posso estar falando pro vento, mas eu vou fazer a minha parte. Então, Danilo, boa sorte. Se confirmar a sua candidatura, espero que você venha aqui. Uma informação importante, né, Edmar? A gente está hoje numa parceria com o Thiago Rangel, né, que já é deputado estadual. Então, Thiago teve aqui semana passada. A última live. Semana passada foi feriado. Sim. A anterior. Porque aí as pessoas precisam entender que a gente não está brincando mais de fazer política. A gente está com um deputado numa dobrada que vai ser muito importante para mim, enquanto político também, porque aqui em Campos o Thiago tá aparecendo em primeiro nas pesquisas, é um cara que vai ser muito bem votado nessa eleição. Ele deixou bem claro aqui que ele quer ser o mais votado em Campos. Sim. Ele falou 5 municípios que ele quer ser mais votado: Campos, São João da Barra, Bom Jesus. Não, é Campos, Bom Jesus, São Francisco. São João da Barra, Campos, São Francisco, Bom Jesus. Laje do Muriaé e Natividade. Laje do Muriaé e Natividade. Ele falou pra depois cobrar ele. Tomara que pelo menos é um deputado que é atuante. Não, e um cara atuante pela região, né? Tá lá o tempo inteiro fazendo pedido. Hoje tava lá reclamando lá com a Secretaria de Saúde, que faz os pedidos pra cá e nada é resolvido. É um cara que tá preocupado com as políticas aqui da região, que é o que a gente precisa, né? A gente não precisa de deputado que só aparece no ano de eleição aqui na região. Eu não sabia que você tava... Eu tô nessa dobrada com ele, se Deus quiser. Eu quase fiquei no Avante, né? Thiago queria muito que eu ficasse no Avante, mas eu senti que a composição da nominata do DC tava melhor pra gente, pra dar viabilidade pra campanha. Partido, o eleitor tem que entender que partido é obrigatório. Sim. Você tem que se filiar a um partido. Ninguém pode ser candidato sem se filiar a um partido. Então, partido não define nada. Partido você tem que estar filiado ali. Você vê, eu vou dar um exemplo aqui: PSDB. Não tinha nenhum deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Anoiteceu sem deputado federal, amanheceu com 6. 6 candidatos que vão vir candidatos à reeleição pelo PSDB. Sim. Aí, coitadinho de Caio, entrou no PSDB pensando, não tem ninguém. Amanheceu 6. Não, um tinha, que era que assumiu o PSDB, o Luiz, não sei o que lá. Que era o presidente do PSDB agora. Então, partido é um mal necessário. Então, tá no DC... E tem que ser inteligente na hora de escolher, né? Isso, pra também você não servir de rabiola. Exatamente. É uma campanha com viabilidade. Entrar pra ter a pretensão de se eleger com uma... Exatamente, ali com aquela chance real. Pode não se eleger, mas ter a chance real. Igual você falou, todos os candidatos ali estão em pé de igualdade. Então vocês vão batalhar. Cada um vai batalhar por si. E que vença o que o eleitor escolher. Boa noite, Saulo. Boa noite, Danilo. Até terça-feira que vem com o prefeito Frederico aqui. Vladimir correu de mim durante muito tempo. Agora, terça-feira, o prefeito vai estar aqui. Frederico não corre.
Um abraço, boa noite. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.